O Irã mais uma vez quebrou o cessar-fogo com os Estados Unidos da América e novamente atacou petroleiros no Estreito de Hormuz, mais uma vez declarando seu fechamento. Apesar de anteriormente as partes supostamente terem concordado em continuar as negociações já em 11 de julho, e agora Donald Trump volta a ameaçar o Irã de resolver a questão sem qualquer negociação, ou seja, retomar a guerra. Paralelamente, Trump e Netanyahu tentam melhorar suas relações. Na véspera, eles tiveram mais uma conversa telefônica, durante a qual Netanyahu surpreendentemente pediu a Donald Trump para conter o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, durante a cúpula da OTAN, que começou hoje em Ankara. Enquanto isso, na capital da Síria, em Damasco, ocorreram fortes explosões bem em frente ao hotel onde estava hospedado o presidente da França, Emmanuel Macron, que visitou a Síria pela primeira vez para se encontrar com o presidente local, Bashar. Agora, a Síria está sendo atribuída a função de país que deverá resolver a questão do Hezbollah no Líbano, já que, como parte do acordo de Trump com o Irã, Israel deve retirar suas tropas do país vizinho. Mas é evidente que a Síria não fará nada sem a aprovação da Turquia, porque existe um certo protetorado de um país sobre o outro, e é evidente que, na época, Erdogan ajudou o movimento de Achar a tomar o poder. Como vocês sabem, todas essas histórias estão conectadas e agora vamos discuti-las juntos e tentar desvendar esse emaranhado de acontecimentos do Oriente Médio. Meu nome é Alexei Peti, vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um like e escrevam seu comentário abaixo deste vídeo. Obrigado. Então, enquanto um avião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a bordo pousava em Ankara, o Irã violou o acordo de cessar-fogo feito com ele. O corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã atacou hoje com mísseis 2 navios mercantes na região do Estreito de Hormuz, em meio ao cessar-fogo com os Estados Unidos. 2 veículos Axios e Wall Street Journal relataram isso. Ambos os navios sofreram danos significativos, mas felizmente não houve vítimas entre as tripulações. Um dos navios atacados foi o navio-tanque qatari Al-Hekayad, que transportava gás natural liquefeito. Antes do ataque, representantes do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica exigiram via rádio que os petroleiros não utilizassem as rotas próximas à costa de Omã, navegando exclusivamente nas águas controladas pelos militantes do regime em Teherã. Lembro que, pelo acordo com Trump, o Irã prometeu livre passagem de navios pelo estreito sem exceção. Além disso, a Agência Britânica de Segurança Marítima informou que, na manhã de terça-feira, próximo à costa de Omã, um petroleiro pegou fogo após ser atacado por autores desconhecidos. O ocorrido coloca em risco o memorando de cessação da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, no qual Teherã também concordou em cessar completamente os ataques a navios no Estreito de Hormuz. Mas como podemos ver, esse ponto não está funcionando de forma alguma. Esse acordo foi assinado pelas partes já em 18 de junho. Ele prevê um cessar-fogo por 2 meses e também abre caminho para negociações sobre um acordo abrangente para a conclusão total e completa da guerra. Ao mesmo tempo, as partes já trocaram ataques durante esse cessar-fogo. Os Estados Unidos atacaram alvos no Irã por 2 noites seguidas, nos dias 27 e 28 de junho. O Comando Central dos Estados Unidos chamou isso de resposta à agressão iraniana contra navios comerciais no Estreito de Hormuz. Mas também se sabe que os iranianos atacaram bases militares dos Estados Unidos no Bahrein e no Kuwait. Depois, as partes concordaram em não interferir na navegação no estreito e os americanos suspenderam o bloqueio.
Mas, como você pode ver, tudo isso não dura muito. Novos ataques aconteceram justamente no momento em que os navios começaram a usar mais ativamente a rota marítima. Bem, aparentemente esperando que finalmente um acordo tivesse sido alcançado, que o Estreito de Hormuz estivesse aberto e pudesse ser usado livremente, mas não foi bem assim. De acordo com a empresa de consultoria Vortex, em junho passaram pelo estreito até 4,7 milhões de barris por dia, contra 2 milhões de barris em maio, ou seja, os volumes de transporte aumentaram quase 2,5 vezes. Além disso, desde o início de julho, o fluxo de petróleo atingiu cerca de 40% dos níveis anteriores à guerra, ou seja, como você pode ver, é uma curva exponencial crescente. Segundo o Wall Street Journal, o mercado de petróleo se recupera rapidamente. Como conclusão, o acordo entre os Estados Unidos e o Irã reduziu a capacidade de Teherã de ameaçar a economia mundial e tirou sua alavanca de pressão em negociações futuras. Por isso, o Irã, ao que tudo indica, decidiu recuperar para si aquele mesmo instrumento de pressão. Principalmente quando ficou claro que os americanos não reagem tão ativamente a provocações iranianas. Mas, por exemplo, desta vez, em resposta ao ataque dos iranianos no Estreito de Hormuz, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse mais uma vez que ou será feito um acordo com o Irã, ou que o exército dos Estados Unidos, como ele mesmo disse, levará o assunto até o fim. Ou seja, mais uma ameaça de retomada da guerra. Na Casa Branca, acreditam que Teherã está demonstrando intransigência, especialmente após o funeral do falecido Ayatollah Ali Khamenei. As negociações indiretas entre os Estados Unidos e o Irã terminaram na semana passada sem nenhum progresso visível, e as partes concordaram em se reunir novamente em 11 de julho. Nesse contexto, houve uma ligação telefônica entre Trump e Netanyahu, que, como se sabe, defende uma abordagem mais rígida em relação ao Irã. Mas desta vez, a conversa tomou um rumo completamente diferente. Segundo relatos de autoridades israelenses e americanas, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na sexta-feira, reclamou ao presidente Trump sobre a escalada da retórica anti-Israel do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. De acordo com autoridades, Netanyahu também pediu a Trump, que se encontrará com Netanyahu na cúpula da OTAN em Ankara ainda hoje, que se abstivesse de vender sistemas de armamento que ajudariam a Turquia a modernizar suas forças aéreas. A tensão entre Israel e Turquia aumentou drasticamente nos últimos 2 anos em meio à guerra na faixa de Gaza e agora no Irã. Mas Trump manteve laços de amizade próximos tanto com Netanyahu quanto com Erdogan, ou seja, com um aliado-chave dos Estados Unidos e um mediador regional. E Trump também não pode abrir mão de Erdogan. A posição de Netanyahu em Washington enfraqueceu nos últimos meses por causa da guerra com o Irã, que prejudicou a aprovação de Trump e dividiu seus apoiadores do movimento MAGA. O grau de influência que Netanyahu mantém é incerto, devido às relações próximas de Trump com Erdogan e aos ganhos da venda de armas dos Estados Unidos à Turquia. Ou seja, trata-se da frota. Ou seja, isso significa que talvez Trump ainda mantenha uma relação muito próxima com Netanyahu, talvez Netanyahu ainda tenha influência sobre o presidente americano, mas aqui Trump pode dizer: desculpe, mas isso é só negócios. Sobre o que estamos falando? Já se sabe que na pauta do encontro entre Trump e Erdogan está um acordo de 700 milhões de dólares para o fornecimento de novos motores para caças turcos, além da possibilidade de retorno do segundo maior exército da OTAN, ou seja, o turco, ao programa dos caças F-35. Lembro que a Turquia foi excluída do programa F-35 em 2019, depois de adquirir o sistema de defesa aérea russo S-400, que, segundo autoridades americanas, poderia comprometer a segurança do avançado caça F-35, algo assim. A defesa antiaérea é russa e os caças no céu são americanos. Dizem que isso não combina e que é uma situação perigosa. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, declarou na semana passada que o Pentágono está realizando uma verificação para determinar como os Estados Unidos podem vender caças F-35 para a Turquia, apesar de a Turquia possuir o sistema russo de defesa antimísseis. Agora prestem atenção à citação de J.D. Vance. Existem certas coisas que precisamos confirmar que realmente aconteceram para J.D. Vance. A legislação, o presidente vai nos pedir para fazer isso.
Traduzindo para uma linguagem mais simples, estamos falando sobre o fato de que Ankara concordou recentemente em neutralizar esse sistema de defesa aérea S-400 ou até mesmo vendê-lo para outra pessoa. E para que, no final, não haja armas russas no país no momento da entrega dos caças F-35, Erdogan concordou com isso. Mas, para o Pentágono, obviamente, as potenciais vendas de armas estão inseparavelmente ligadas à posição cada vez mais hostil do governo de Erdogan em relação a Israel. Na semana passada, Erdogan chamou o sionismo, abre aspas, de ideologia genocida e sugeriu que ele representa uma ameaça à própria sobrevivência da Turquia. Ou seja, ele está dizendo que o sionismo já ameaça a Turquia. Além disso, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, agravou ainda mais a situação, chamando o governo israelense, cito, de um fardo que a humanidade não pode mais suportar e um problema para todo o mundo, além de pedir a imposição de sanções internacionais contra Israel. E aqui está o que um funcionário americano declarou após a conversa entre Trump e Netanyahu. Citação: Netanyahu reclamou para Trump sobre Erdogan e deu a entender que gostaria que o presidente dos Estados Unidos contivesse o líder turco. Netanyahu fez um pedido e o presidente o ouviu. Por isso, o presidente poderia ter passado uma mensagem para Erdogan mais ou menos assim: Ei, você poderia dar uma amenizada na situação? Mas é o que temos. Bem, aparentemente dando a entender que ele talvez possa suavizar a retórica, mas provavelmente negócios são negócios e os F-35 vão acabar sendo vendidos de qualquer jeito. Já na segunda-feira, Netanyahu declarou publicamente, cito, para o regime de Erdogan, infectado pelos irmãos muçulmanos, um movimento extremista. Que odeiam a América, eu não acho que eles devam receber os F-35 ou motores para seus caças. Porque isso vai quebrar o equilíbrio de forças no Oriente Médio, que é garantido pela superioridade aérea de Israel e pela posição dos Estados Unidos. Mas Netanyahu tem problemas. Muitos funcionários americanos, incluindo J.D. Vance, acusaram Netanyahu de fazer previsões otimistas demais sobre a guerra com o Irã, que não se concretizaram, dizendo que foi Netanyahu quem enganou Trump, que Trump caiu nessa achando que em 2 ou 3 semanas venceria o Irã e tudo ficaria ótimo. Netanyahu teria sugerido essas ideias a ele, mas nada se concretizou. E agora espera-se que o primeiro-ministro de Israel visite a Casa Branca já no final deste mês. Allahu Akbar, Daniel Fedorov, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر صور قمصان انفجار ثاني. Na capital da Síria, Damasco, ocorreu uma série de explosões perto do hotel onde o presidente da França, Emmanuel Macron, estava hospedado durante uma visita oficial. A mídia síria imediatamente afirmou que isso poderia ter sido uma tentativa de assassinato do presidente francês. De acordo com fontes do Serviço de Segurança, as explosões ocorreram pouco antes da meia-noite no horário local. Após isso, as forças de segurança bloquearam as estradas e reforçaram a segurança. Testemunhas relatam que ouviram várias explosões, após as quais fumaça subiu sobre o local do incidente. Sabe-se preliminarmente que vários dispositivos explosivos detonaram nas proximidades da residência do líder francês, supostamente colocados em um carro. Mais tarde, a administração do presidente da França no Palácio do Eliseu observou que o próprio Emmanuel Macron nem ouviu as explosões, pois no momento do incidente ele não estava no hotel, mas a caminho de uma reunião agendada, com o líder sírio Ahmed al-Sharai. Lembro que Emmanuel Macron chegou em visita oficial a Damasco, onde deve realizar negociações com o presidente da Síria, Ahmed al-Shara. Durante o encontro, as partes discutem questões de segurança, o investimento da empresa Total Energies, assim como a devolução de artefatos culturais sírios. Antes disso, a capital síria, lembro, já foi visitada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pelo presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky. Mas para os Estados Unidos da América e para a Europa, agora há uma questão ainda mais urgente relacionada à Síria.
Ainda no final de junho, Donald Trump surpreendeu muitos políticos e especialistas no Oriente Médio ao propor uma abordagem alternativa para a guerra de Israel contra o Hezbollah no Líbano. E diante do descontentamento da Casa Branca com a prolongada campanha israelense, ele sugeriu que a luta contra o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã, poderia ser assumida pela Síria. E então, segundo a ideia de Donald Trump, os rebeldes islamistas experientes em combate, que há 1 ano e meio derrubaram o presidente autoritário da Síria, Bashar Assad, e formaram um novo governo, poderiam expulsar o Hezbollah de forma mais eficaz do que o exército israelense tem feito. E o exército israelense, de acordo com o acordo entre os Estados Unidos e o Irã, deveria simplesmente sair do Líbano e retirar suas tropas. Mas em Damasco essas declarações foram recebidas com cautela e o presidente da Síria, Ahmad Ashara, declarou que não pretende se envolver na guerra contra o Hezbollah no Líbano. Ele também diz que as palavras de Trump foram apenas mal interpretadas, mas apesar disso, o presidente americano repetiu sua posição e continuou a apresentar essa ideia publicamente. E o exército da Síria realmente começou a desminar os territórios na fronteira com o Líbano. E a pergunta é, por quê? Bem, eu acho que essa é uma pergunta retórica. A própria perspectiva de uma invasão síria no Líbano já causou preocupação em Beirute, é claro. Há preocupação também em Israel, que vê com desconfiança o novo governo islamista de Bashar. Após chegar ao poder, Israel assumiu o controle de uma faixa de território no sul da Síria. E é aqui que tudo começa a ficar mais interessante. A Síria também se tornou um palco de crescente tensão entre Israel e a Turquia. Ankara é um dos principais aliados do governo de Bashar, enquanto Israel e Turquia buscam limitar a influência um do outro nesse país, ou seja, na Síria. E aqui está o que é importante. Em junho, à margem da cúpula do G7, que aconteceu justamente na França, Donald Trump expressou insatisfação com o fato de que a guerra de Israel com o Hezbollah está durando muito tempo e causando muitas vítimas. Bem, lá o Trump reclamou muito do fato de que os israelenses estão demolindo bairros inteiros, alegando que havia militantes do Hezbollah lá, e por isso todo o bairro é demolido, as casas simplesmente são destruídas. Os militares israelenses afirmam que não permitirão o retorno de civis ao sul do Líbano, ou seja, a área está sendo esvaziada. Já a Síria, na opinião do Trump, poderia lidar com isso muito melhor. E agora segue uma citação de Donald Trump. Não é preciso demolir um prédio residencial toda vez que se procura alguém, porque nesses prédios moram muitas pessoas, e nem todos eles, nem todos, são do Hezbollah. Eu sugeri a Israel permitir que a Síria lidasse com o Hezbollah, porque sinceramente acho que eles fariam um trabalho melhor. Em resposta, o presidente da Síria, Ashra, declarou, e cito, há pessoas que espalham rumores de que a Síria vai interferir nos assuntos do Líbano. Isso não é verdade. Trump falou sobre o papel da Síria na busca de uma solução segura e pacífica, mas essa declaração foi interpretada de forma equivocada, como se a Síria fosse invadir o Líbano amanhã de manhã. A Síria apresentou aos Estados Unidos nossa proposta de solução, que consiste em acabar com a guerra e eliminar as consequências negativas para o Líbano e a Síria, além de buscar outras soluções econômicas, políticas e sociais. Então parece que Emmanuel Macron também pode ter se juntado às tentativas de convencer Ashra a realmente entrar na guerra contra o Hezbollah. Mas aqui muita coisa, se não tudo, vai depender de o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, apoiar ou não essa ideia. E ele pode apoiar e até mesmo convencer o presidente da Síria, Ashra, a ficar do lado dos Estados Unidos da América e, de fato, incentivar para que o exército sírio realmente comece a lutar contra o Hezbollah. Mas só nesse caso, se Donald Trump devolver a Turquia ao programa F-35, vai vender motores para caças turcos e assim por diante. Então tudo nessa história já está muito interligado, embora à primeira vista possa parecer totalmente diferente. Mas como você pode ver, toda essa história ela está entrelaçada. E eu acho que consegui desvendar um pouco e organizar o que está acontecendo hoje no Oriente Médio. Vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar seu like. É isso por hoje. Cuide-se. Tchau a todos. Até mais.